Olá, povo de Deus, Deus abençoe vocês, povo abençoado da quarta região. Nós estamos começando mais um Quarta com Bispo, que você sabe, essa nossa programação semanal, todas as quartas-feiras às 20 horas, onde eu tenho o privilégio de poder estar contigo, trocando uma ideia, refletindo sobre um texto bíblico, colocando algumas ênfases pastorais, algum anúncio relevante para nós. E nós temos tido esse tempo, tem sido uma bênção para mim e para tantas pessoas que têm testemunhado sobre isso. Eu quero iniciar esse Quarta com Bispo, esse primeiro do mês de outubro, pedindo perdão, pedindo desculpas mesmo, porque na semana passada nós tivemos um problema técnico, nós tivemos ali a transmissão, tudo correndo aparentemente normal, mas aí no meio do caminho nós percebemos que tivemos um problema no som, foi um problema técnico, o som não saía, só saiu o som da introdução e também o som da finalização do vídeo, mas eu fiquei aqui falando e não saía som algum para vocês. Várias pessoas então foram comentando, foram alertando, e como não era possível corrigir isso, nós tivemos que excluir o vídeo da playlist. Então quero pedir perdão, esses problemas técnicos podem acontecer, mas a gente sempre tem a lamentar. Na semana passada eu então me propus a encerrar a série de reflexões que nós começamos há 7 semanas atrás, falando sobre as leis da mente. Então que eu fiquei aqui falando sozinho semana passada, eu vou repetir hoje, até porque a gente não pode abrir mão desse último conteúdo. As leis da mente, só uma recapitulação que eu preciso fazer, as leis da mente são princípios da mente humana que a ciência sistematizou e colocou a nomenclatura, denominou como leis da mente. Mas eu tenho aqui investido tempo em falar que as leis da mente não são estabelecimentos humanos, nem da ciência, nem da medicina. A medicina, a ciência humana apenas sistematizou e colocou nomes, mas os princípios da mente humana foram criados por Deus. Então, a partir do momento que nós conseguimos fazer com que essas leis, esses princípios trabalhem a nosso favor e principalmente conectados com princípios de Deus, a nossa vida é melhor. Então, hoje nós vamos fazer o que deveríamos ter feito semana passada, que é encerrar esse ciclo de reflexões sobre as leis da mente. São 7. Na primeira semana eu falei sobre a primeira lei da mente, que é a lei da substituição. A lei da substituição diz que toda vez que você quer alterar os rumos da sua vida, as referências que têm pautado a sua vida, você precisa substituir aquele pensamento por outro. E acaba que é esse um princípio, é um princípio compartilhado também no texto bíblico, respaldado pelo texto bíblico, aonde Paulo em Filipenses 4:8 diz: tudo que é de boa fama, tudo que tem conexão com o trono de Deus, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, nisso pensai. Então, se nós somos regidos por alguns princípios, algumas situações que acabam determinando ações da nossa vida, se você não está satisfeito com isso, é uma lei da mente, é um princípio que Deus criou e colocou na mente humana, que você não adianta apenas ficar dando soco na sua cabeça ou viver aí lamentando porque você gostaria de ser regido por outras pautas da sua mente. O que você precisa fazer é o que a lei da mente, número 1, estabelece, o que o apóstolo Paulo já nos ensinou na sua carta aos Filipenses. Substitua pensamentos, coloque outros pensamentos para dentro da sua mente, você vai ser então regido por pensamentos que vão substituir os que você não quer. Segunda lei da mente é a lei do relaxamento. A lei do relaxamento diz que toda ação mental aonde você tem um excesso é uma autossabotagem. Toda vez que a mente humana precisa trabalhar em excesso, isso se constitui numa autossabotagem. Então, todas as vezes que a sua mente precisar trabalhar mais do que deveria para dar conta de demandas que eu e vocês criamos, essa é uma autossabotagem. Isso é, uma autossabotagem. É você trabalhando contra si mesmo.
A sua mente está sempre a exaustão, está sempre fazendo mais do que ela deveria, você está sempre esgotado, porque a sua mente trabalha mais do que deveria trabalhar. Isso se chama lei do relaxamento. Só que você não relaxa, você não confia em quem você não conhece. Por isso, Salmo 37:7 diz: descansa no Senhor e não se enrole nos caminhos do ser humano. Então, se você desenvolver relacionamento com Deus, intimidade com Deus, automaticamente você vai passar a confiar em Deus, porque você vai começar igualmente a conhecer Deus. E ninguém confia em quem não conhece. Você só confia em Deus porque você conhece Deus, você acaba relaxando, você acaba descansando na vontade dele. Ah, bispo, mas eu estou sempre cansado, estressado, parece que eu tenho 60 anos quando eu só tenho 20, parece que eu tenho 50 anos, mas nunca tive o prazer de ter tido 10 anos. Isso porque a sua mente trabalha mais do que deveria para dar conta dos problemas que você arrumou. Confia em Deus, anda com Ele e você vai relaxar. Uma terceira lei da mente é a lei da atividade subconsciente. Eu expliquei que a lei da atividade subconsciente diz que toda vez que a mente humana absorve uma ideia, toda vez que você decide fazer alguma coisa, ainda que você não considere que está acontecendo isso internamente, isso é fato. Por isso o nome é lei da atividade subconsciente. Inconscientemente, a sua mente vai buscar informações no seu dedo mínimo do pé, na sua mão, na sua alma, em todas as partículas do seu corpo. A sua mente vai buscar informações de como colocar aquela ideia em prática. Isso é inevitável, eu expliquei detalhadamente sobre isso, eu estou só aqui fazendo recapitulações. Se você quer saber mais detalhes, veja aí na playlist do canal, você vai conseguir acessar os vídeos completos. Eu estou só fazendo uma recapitulação para a gente encerrar hoje. Então você acordou na sua mente uma ideia, você abraçou um ideal, a sua mente vai buscar informações de como colocar isso em prática. Só que tem pessoas que têm absorvido ao longo do tempo princípios desconectados com o trono de Deus, princípios e pensamentos pecaminosos, princípios que não têm qualquer associação com a santidade. A sua mente vai buscar informações de como colocar isso em prática e vai encontrar coisas que não deveria encontrar. E é por isso que a lei da atividade subconsciente, ela associada a princípios de Deus, vai fazer com que toda vez que a sua mente precisar colocar algo em prática, ela vai buscar no seu interior e vai encontrar conexões com Deus. É por isso que tem muita gente que não consegue ter fé, porque a fé é a revolução da nossa razão, é a nossa mente buscando informações na nossa alma de como colocar a vontade de Deus em prática. Uma quarta lei da mente é a lei da prática. Eu também falei com muitos detalhes sobre isso. O texto de Tiago fala: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, você quer ter uma vida bem-sucedida, comece a colocar em prática o que você ouve. Existem pesquisas comprovadíssimas que determinam que a partir do quarto dia, ou seja, passaram 3 dias que você ouviu algo, se não colocou em prática em 3 dias, a partir do quarto dia, a sua mente começa a colocar isso para o final da fila. Alguém vai falar: poxa, o diabo está fazendo, o diabo está me impedindo de crescer, o mal está me impedindo de avançar. Não é o diabo nem é o mal, é uma decisão sua, da sua mente. O diabo e a malignidade só usufrui disso, só se utiliza disso. Se você não colocar em prática o que você ouve, a partir do quarto dia, a sua mente vai colocar isso para o final da fila. Essa é a lei da prática. A quinta lei da mente é a lei dos 2 fatores. Eu falei sobre isso aqui e recomendo que você assista se você não assistiu e assista de novo se você já assistiu. A lei dos 2 fatores diz que toda atividade mental ela é determinada por 2 fatores. Por isso, lei dos 2 fatores, que é sentimento e conhecimento. Tem gente que vai regindo a sua vida apenas pelo que ela sabe. É apenas um teorista. Segue a vida apenas pelas teorias e protocolos. Tem que fazer isso, eu faço porque eu sei que eu tenho que fazer isso, eu já domino os protocolos disso.
mas não tem nenhum envolvimento emocional, não colocou o coração naquilo. A vida é desequilibrada. Da mesma forma, tem gente que é guiada só pelas suas emoções. Ela não faz as coisas baseado em embasamento, ela faz simplesmente porque deu vontade de fazer. E pessoas que são guiadas pelas emoções e pelos seus ímpetos são pessoas igualmente desequilibradas àquelas que só fazem por meros protocolos. Aí o equilíbrio da vida é que as suas decisões sejam pautadas pelos dois fatores, conhecimento e sentimento. Tem gente nas nossas igrejas que só cumpre protocolos. Ah, não, a minha igreja é assim. Não, a tradição da igreja diz que eu tenho que fazer assim. Não, aqui o nosso conservadorismo manda que eu faça sempre dessa forma. Só que nunca tem coração, nunca tem envolvimento no altar de Deus, nunca tem aproximação emocional das coisas. Aí só cumpre protocolos. Lei dos dois fatores. Na semana retrasada, nós falamos sobre a sexta lei da mente, que é a lei do perdão. Eu estou fazendo aqui uma recapitulação, já estou há alguns minutos fazendo uma recapitulação para você não perder o bonde da história, especialmente porque nós tivemos um hiato de uma semana. A sexta lei da mente é a lei do perdão. Eu mencionei aqui sobre a decisão de perdoar e como isso pode nos beneficiar. Mencionei a escolha que Isaac fez depois de desentulhar vários poços, não encontrou água, só encontrou inimizade e problemas. Mas quando ele refez relacionamentos com um antigo algoz da sua família, um antigo desafeto da sua família, que era Abimeleque, que havia arrumado problema com seu pai Abraão e com ele mesmo, quando eles refizeram o relacionamento, os servos de Isaac vieram e falaram: olha, lembra daquele poço que nós cavamos e não tínhamos achado água? Finalmente brotou água do poço. Vai brotar água do seu poço, você vai ser bem-sucedido e próspero se você decidir que uma das leis fundamentais da vida humana e da mente é a lei do perdão. Lembrando que eu me utilizei aí de quase 10 minutos falando apenas sobre recapitulações das 6 semanas passadas. Agora eu quero usar os meus próximos poucos minutos para falar sobre a última lei da mente, a lei que eu tentei falar semana passada e tivemos problemas técnicos. A lei das coisas que remoem, crescem. Então, lei da substituição, lei do relaxamento, lei da atividade subconsciente, lei da prática, lei dos dois fatores, lei do perdão e agora, por último, lei das coisas que remoem, crescem. A lei das coisas que remoem, crescem determina que tudo que você detalhar, tudo aquilo que você colocar esmiuçado, tudo aquilo que você esmiuçar, tudo aquilo que você remoer, tudo aquilo que você procurar detalhar dentro da sua alma, isso vai crescer dentro de você. Então essa não é uma manifestação ou estabelecimento da ciência, não é coisa do homem, não é coisa da medicina. A ciência e a medicina apenas sistematizaram algo que elas encontraram dentro da mente humana, algo criado por Deus. Se Deus entendeu que a mente humana seria regida por um princípio de que tudo que nós remoemos cresce dentro de nós, nós devemos fazer menção disso para usufruir desse benefício. Então eu digo a vocês que Deus, sabendo disso, ele estabeleceu uma reflexão muito profunda para o povo de Israel. O povo de Israel estava prisioneiro na Babilônia, estava vivendo escravo lá, já tinham passado pela escravidão no Egito, agora eles estavam escravos na Babilônia e eles só viviam reclamando. Leia o Salmo 137, depois você vai ver que eles disseram o seguinte: nos salgueiros, os rios da Babilônia nos pediam uma canção de Jerusalém. Aí eles disseram o seguinte: mas como que nós vamos cantar uma canção de Jerusalém vivendo aqui nessa miséria de escravidão? Aí Deus levantou o profeta Jeremias e disse para eles o seguinte: olha, ao invés de ficarem reclamando, saibam que fui eu, o próprio Deus, quem trouxe vocês para a Babilônia. E eu quero que vocês deem as suas filhas para casarem, mandem os seus filhos casarem, construam casas aqui na Babilônia, trabalhem aqui, prosperem nessa terra, porque eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre vocês,
pensamentos de coisas boas e não de coisas ruins. E no tempo oportuno eu vou fazer vocês voltarem para Jerusalém. Sabe o que Deus estava querendo com isso? Deus estava querendo que o povo de Israel entendesse essa lei da mente. Que se o povo fosse regido pelo princípio de mediocridade e de limitação e de modelamento do diabo, de que eles eram vítimas da Babilônia, eles iriam viver o resto da vida como vítimas da Babilônia. Isso iria crescer dentro deles. E Deus então deu um acerto de carga, como a gente fala na expressão popular, e mandou o povo de Israel acordar para as realidades. Olha, vocês não estão escravos aqui na Babilônia por acaso. Eu tenho um plano com tudo isso, para que no final aconteça conforme eu gerei no coração de vocês. Então, se você for regido pelo princípio de mediocridade do diabo, você vai permitir que isso cresça dentro de você. Agora, se você começar a olhar ao seu redor e entender que tudo que acontece faz parte de um planejamento de Deus para a sua vida, isso vai crescer dentro de você. Então Deus, sabendo dessa lei, porque foi Ele quem criou isso na mente humana, Ele disse ao povo de Israel: parem de reclamar, construam casas aí, constituam famílias aí, mandem seus filhos e filhas casarem aí, porque eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Então, se você estabelecer pensamento de derrota, isso vai crescer dentro de você. Aí alguém vai dizer: o bispo está num positivismo barato, vendendo o evangelho. Eu não estou vendendo nada, eu só estou dizendo que é fato que quem encara a vida com certa positividade está na frente de quem encara a vida com negatividade. Que quem consegue olhar ao seu redor e ver projetos de Deus em todas as coisas, é óbvio que isso vai crescer dentro de nós, isso vai se expandir, isso vai tornar-se cada vez mais abrangente. Leia depois Eclesiastes 3,14. Eclesiastes 3,14 diz: tudo que Deus faz dura eternamente, e Ele faz todas as coisas para que o ser humano aprenda a temer o seu nome. Se tudo que Deus faz dura eternamente, e Ele colocou a eternidade dentro do nosso coração, por que eu vou permitir que a minha vida seja regida pelo senso de mediocridade reinante? Eu vou entender que todas as coisas cooperam para o bem de Deus, porque se eu assim entender, é uma lei da mente. Isso vai sendo detalhado dentro de mim, vai crescer. Então eu digo que se você, como eu falei na lei da substituição, começar a alterar princípios que você joga para dentro da sua alma, esses princípios vão crescer dentro de você. Se você pedir a Deus que abra os seus olhos para enxergar os livramentos que Ele tem te dado, você vai parar de ser regido pelo senso de que tudo conspira contra você e você vai entender que a sua vida tem um propósito em Deus e isso vai crescer dentro de você. Se ao invés de você olhar para a sua igreja e só enxergar as coisas ruins, só aquilo que não se encaixa com as suas conveniências e começar a ver a sua igreja, a sua comunidade, suas ovelhas, seus irmãos e irmãs, seus pastores e pastores, começar a enxergar a sua igreja como um grupo que Deus tem fomentado para espalhar a santidade bíblica onde vocês estão inseridos, isso vai crescer dentro de você. Se você olhar para a sua família e vê-la como um projeto de Deus, isso vai crescer dentro de você e você vai começar a ver mais potencialidades do que problemas. Se você olhar para as suas mãos e pedir a Deus que compartilhe contigo dons, carismas espirituais para você ser muito útil na sua obra, isso vai crescer dentro de você. Se como Isaac você decidir cavar poços e ainda que você não tenha encontrado água até agora, você decidir perdoar pessoas que te ofenderam, esse ambiente de perdão vai crescer dentro de você. Se ao invés de ser guiado apenas por um fator, que é o protocolo, que é conhecimento, que é teoria, ou então deixar de ser guiado apenas, exclusivamente por emocionalismos, se você unir os dois fatores e ter uma vida equilibrada, e tiver uma vida equilibrada, isso vai crescer dentro de você e você vai produzir muitos bons frutos para a glória de Deus. Então, as leis da mente, eu termino dizendo isso, não são estabelecimentos humanos. As leis da mente são princípios de Deus. Lá, quando Deus criou o ser humano, boneco de barro, Ele fez a mente humana, soprou nas narinas desse ser humano seu fôlego de vida, criou a mente humana. Ele não criou apenas
conexões nervosas que estariam conectadas umas às outras. Deus criou princípios, lei da substituição, lei do relaxamento, lei da prática, lei da atividade subconsciente, lei dos 2 fatores, lei do perdão e lei das coisas que remoem, crescem. Se você detalhar princípios de Deus dentro de você, se você permitir que isso se expanda dentro da sua alma, é isso que vai crescer. A Bíblia diz que assim como você se imagina na sua alma, assim você o será ou assim você é. Como é que você tem se imaginado? O que você tem permitido crescer dentro de você? Quais são as coisas que você tem esmiuçado dentro da sua alma e detalhado? Porque aquilo que você remoer, aquilo que você detalhar, é isso que vai crescer. Eu espero que você usufrua dos benefícios que Deus criou na mente humana e faça com que cada uma dessas leis, dessas 7 leis da mente, não sejam apenas uma teoria que a partir de agora você começou a saber, mas sejam princípios que você use para o seu próprio benefício, porque são princípios de Deus. Deus te abençoe, eu espero que dessa vez não tenha nenhuma intercorrência, não tenha acontecido nenhuma intercorrência aí de te impedir de ouvir esse conteúdo. Se você não assistiu alguma das 6 leis da mente anteriores, procure aí nos vídeos, na playlist, nos vídeos das semanas anteriores, assista ou reassista tudo, e eu tenho certeza que vai te abençoar. Curta, comente, compartilhe o link desse vídeo para o maior número possível de pessoas. Você não pode deixar de abençoar outras pessoas se você tem sido abençoado ou abençoada por Deus. Próxima quarta-feira estaremos aqui de volta em mais um Quarta com Bispo. Fique na paz, Deus te abençoe.